graça do nosso Deus seja com todos, amém? Gostaria que todas as igrejas colocassem de pé isso e vamos aplaudir o nome do Senhor. Vai declarando que Ele é santo, vai declarando que Ele é digno de toda a honra e toda a glória sobre este lugar. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor, neste lugar. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Todos estão bem? Glória a Deus. Neste momento, feche seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração nessa noite. Que nessa noite nós venhamos falar com o Espírito Santo. Agradeço ao Espírito Santo por você ter mais uma oportunidade de você estar na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos nessa noite em Tua presença, Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor entre agora e manifesta, Senhor, sobre a nossa vida, a Tua graça, Senhor. Te pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas, nossas iniquidades, para que podemos entrar na Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Traga, Senhor, Teu povo neste lugar, para Te adorar, Senhor, para Te glorificar nessa noite, Senhor. Hoje é o culto que buscamos pela nossa casa, pela nossa família. Pai, que o Senhor visita cada lar neste momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, traga o Teu povo para ouvir a Tua palavra. E aqueles que estão aqui, Senhor, que não venham sair da mesma forma que entrou. Que o Senhor fala com o Teu povo através da Tua palavra, através de cada louvor que será entoado, Senhor, nessa noite, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor Jesus, a Tua graça sobre este lugar. Que a Tua presença ela venha ser notória, Senhor, em cada canto. Apresentamos, Senhor Jesus, a cada obreiro que estará intercedendo sobre a porta. Usa, Senhor, a vida do Teu servo com poder e autoridade, Senhor. Apresentamos o anjo da Tua igreja, Senhor. Usa a vida do Teu servo, Senhor, com poder e autoridade, Senhor. Usa a vida dele, Senhor, a abrir a boca, a ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que venha ser direcionado pelo Teu Espírito Santo para falar com a Tua igreja nessa noite. Entregamos, Senhor, este mundo em Tuas mãos. E graça Te damos, Senhor, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, com Deus. Aleluia. Neste momento, feche seus olhos. Neste momento, vamos louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda adoração sobre este lugar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade
tua bondade me cheia, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me cheia, Senhor. Declare. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és
Você tem total liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus. E não importa a circunstância que você está passando, o Senhor está presente na tua vida. Aleluia, Senhor. Que se abra o céu sobre este lugar e que a presença do Senhor ela venha se derramar neste lugar. Aleluia, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face. Sopra em nós, Senhor.
Aleluia. Povo santo de Deus, boa noite. Que a paz esteja com todos, amém. O nosso Deus é digno de louvor, amém. Quem ama louvar o Senhor? Eu gosto muito de fazer isso, não sei se você já percebeu, mas eu sempre mando você fazer a mesma coisa: levantar as mãos aos céus, levanta as mãos aos céus, feche os seus olhos. Nesse momento o Senhor está te vendo, e olha assim comigo, falando para Deus: Senhor Jesus, eu aqui estou na tua casa, na tua presença. Eu amo, Senhor, te adorar. Eu amo, Senhor, exaltar o teu nome. Eu amo estar na tua presença. É aqui, Senhor, que eu me sinto muito bem, na tua casa, no templo do Senhor. E eu vim aqui para te adorar, para te oferecer o meu louvor. Se agrada, Senhor, do meu louvor, pois eu me agrado em te adorar. Eu me sinto feliz em exaltar o teu santo nome, pois a minha alegria é vir à casa do Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Que a nossa alegria seja mesmo vir à casa do Senhor, amém? A tua expectativa seja sempre estar na presença de Deus. E que bom que você pode estar aqui, porque tem muita gente que eu posso garantir para você que deseja, mas não tem condições. Quantos desejam estar na casa de Deus porque serviram a Deus? Queria muito estar na casa de Deus, mas hoje está numa UTI, CTI, e não consegue vir adorar o Senhor. Mas graças a Deus que Deus nos deu este privilégio. Para quem é um privilégio adorar o Senhor? E eu quero que você creia em uma coisa: Deus ouve tudo que você fala. Quem crê que Deus ouve tudo que você fala? E será que Deus ouve as suas orações? E responder, será que Ele responde? Quem aqui já teve alguma oração respondida? Deus vai responder mais. Deus só não ouve, sabe, oração? Aquela que você não faz, mas aquela que você faz, Deus ouve. E Ele é poderoso para abençoar a tua vida. Inclusive, o desejo de Deus, sabe qual é? Falei aqui na sexta-feira: salvar todos os homens. Quem lembra que eu falei sobre isso? Esse é o maior desejo de Deus, salvar todos os homens. E o desejo de Deus, salvar principalmente a sua família. Sabia disso? Porque há uma promessa na palavra de Deus para os servos de Deus. Quem é servo de Deus aqui? O apóstolo Paulo, juntamente com o seu fiel companheiro Silas, diz a palavra que ele falou com aquele carcereiro. Quem lembra? Que ele disse assim: ó, o que eu faço para receber a salvação? Ele estava desesperado porque ele era aquele carcereiro daquela prisão que o Senhor, perto da meia-noite, fez desabar por causa das orações e dos louvores que Paulo e Silas cantavam a Deus. E ele ficou desesperado. Ele viu que ali era uma ação de Deus. E diz a palavra que ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas respondeu para ele: crede no Senhor Jesus e será salvo. É simples assim? É. Ele perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem crê no Senhor Jesus? Você já está salvo. Crê tu no Senhor Jesus e será salvo. Mas ele estende a promessa, não só para aquele carcereiro. Ele disse: se você crê no Senhor Jesus, tu serás salvo. Uma promessa pessoal para a salvação dele. Mas crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a tua família. Que deseja a família salva? Vamos orar pela nossa família. Deus quer curar os teus familiares, Deus quer sarar e Deus quer sobretudo salvar eles, viu? Então vamos interceder e orar, porque quarta-feira nós buscamos o Espírito Santo. É você não vem buscar o Espírito Santo pela sua família, vem? É por você. Sexta-feira nós oramos por cura e libertação. Se está enfermo, doente, o Senhor pode curar. Mas domingo é reunião da família. Então o intuito aqui é orar pela família. Vamos orar? Estenda as suas mãos em direção à tua casa, ao teu lar, por favor. Você que sabe para que região fica a sua casa, feche os seus olhos.
E toda a igreja olha comigo dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu levanto as minhas mãos agora em direção à minha casa, em direção ao meu lar, e como ato, Senhor, profético, porque eu creio que quando as minhas mãos estão levantadas e estendidas em direção à minha casa, as mãos do Senhor também estão estendidas em direção ao meu lar. Por isso agora, Senhor, eu te peço, enquanto eu oro e enquanto eu estendo e levanto as minhas mãos para a minha casa, eu peço ao Senhor: visita o meu lar, visita a minha casa. Senhor, eu sozinho não posso edificar, guardar, proteger e salvar a minha casa. Eu preciso do Senhor. Por isso, Pai, eu creio na tua palavra que diz que o Senhor é quem deve edificar a minha casa, pois senão eu trabalharei em vão. E eu não quero, Senhor, trabalhar em vão. Eu quero ver o resultado do meu trabalho, inclusive, Senhor, o resultado da minha oração, da minha intercessão, pois eu oro, eu intercedo pela minha casa, pela minha família. Cura os enfermos, liberta os cativos, salva os perdidos, resgata os que estão nas garras de Satanás, pois eu rejeito, Senhor, todo o mal. Eu rejeito da minha casa toda doença, toda enfermidade, toda maldição, toda praga, todo demônio. Eu rejeito todo trabalho que foi feito. Eu anulo e repreendo pelo poder do nome de Jesus. Visita, Senhor, e transforma o meu lar, em nome de Jesus. Fale com Deus. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, meu Deus, o teu povo nesta noite se reuniu neste lugar, e o propósito, Senhor, a princípio é claro, é te louvar, e nós já te louvamos e exaltamos o teu nome. Já te entregamos o nosso louvor, Pai, já te entregamos a nossa adoração, mas este é o momento, meu Deus, em que nós nos colocamos diante do Senhor para clamar pela nossa casa, para clamar pela nossa família. E talvez, orando comigo nesta noite, tenha mães, tenha pais, Senhor, que estão muito angustiados, que estão muito preocupados com o bem-estar da sua casa, da sua família, porque talvez, meu Deus, as pessoas que comigo oram têm um problema familiar, meu Deus, que já dura muitos e muitos anos, problema de relacionamento, problemas interpessoais entre a sua família e a sua casa, porque, meu Deus, dentro da casa dessa pessoa ela não tem paz, porque, meu Deus, dentro do lar dessa pessoa ela não sente a alegria, o lugar, meu Deus, que seria o lugar mais feliz da terra para essa pessoa, o lugar onde a paz deveria reinar, não está reinando, lugar onde a alegria deveria ser constante, meu Deus, por causa da boa convivência, por causa da comunhão entre a família, do filho, da filha, do pai, da mãe, mas o lugar, meu Deus, da paz, da alegria, só tem tido tristeza, só tem tido, meu Deus, confusão, atrito, contenda, confusão e intriga. É o diabo, meu Deus, que costuma trazer confusão. É o diabo, meu Deus, que trabalha, que luta para destruir essa família. O diabo luta incansavelmente porque ele odeia a família. O diabo odeia a família do teu servo, Senhor. O diabo odeia a família da tua serva. O diabo não se inventa porque ele quer destruir essa família. Ele quer que esse casamento de 10, 20, 30, 50 anos ele seja destruído. Isso é o que o diabo quer. Ele quer que o filho saia de casa, que a filha saia de casa, e não saia, meu Deus, porque vai construir uma família lá fora. O diabo quer que esse filho saia de casa pela rebeldia. Ele quer que essa filha saia de casa pela rebeldia, para viver na rua, para se intrigar
com o pai e com a mãe. É assim que o diabo trabalha, pois ele veio matar, roubar e destruir. Tem conseguido, meu Deus, talvez roubar a paz familiar, talvez destruir a comunhão familiar, talvez destruir, meu Deus, a boa convivência dentro dessa casa, porque essa pessoa se sente dentro da casa dela fracassada. É talvez, meu Deus, uma mãe que ora já há 2, 3, 5, 10 anos pelo filho, pela filha, mas ela não vê grandes resultados. Talvez essa mulher que ora pelo marido, meu Deus, que é sim, Senhor, viciado na bebida, viciado no cigarro, viciado na maconha, na cocaína, ou até em drogas piores, Senhor, como o crack, entre outras. Essa mulher vive angustiada, essa mulher vive amargurada, essa mulher já não sabe o que fazer, porque com todas as forças dela, ela busca resolver a situação, com todas as forças dela, ela busca, Senhor, mudar esse quadro, mas ela não consegue sozinha. É por isso que ela clama ao Senhor, é por isso que ela busca ao Senhor. Meu Deus, que neste momento de angústia dessa tua serva, que neste momento de angústia desse teu servo, o Senhor seja mesmo um socorro bem presente para ela. Que essa pessoa se abrigue no Senhor, que ela tenha fé no Senhor e que ela acredite que nada é impossível para o Senhor. Talvez, meu Deus, muitos falaram do familiar desse teu filho, talvez muitos falaram do familiar dessa tua filha, dizendo é um perdido, é uma perdida, não tem mais solução, não tem mais transformação, não tem mais jeito. Abra mão disso. Para que você está orando? Para que você vai na igreja buscar por essa pessoa? Isto é palavra de Satanás para tentar desmotivar, para tentar, meu Deus, fazer essa pessoa parar de orar. Mas nós não vamos parar, e essa mulher não parou, porque ela poderia ter passado, Senhor, e parado há muitos anos atrás. Mas o que sustenta essa mulher de pé, o que sustenta esse homem de pé, é a confiança e a esperança na tua palavra, que diz, Senhor, que é uma promessa para a nossa família. E essa pessoa não abre mão dessa promessa. Ela já está salva, Senhor, porque ela crê no Senhor Jesus. Mas eu clamo ao Senhor, estenda, meu Deus, a tua promessa para a família. Crê ela no Senhor Jesus. Agora é a hora do Senhor salvar a casa dela, salvar a casa dele. Ah, meu Deus, ainda que pareça impossível, ainda que dentro da casa desse homem, da casa dessa mulher, tenha pessoas que não buscam o Senhor, e tenha pessoas que até tentam impedir o teu servo, e impedir a tua serva de vir para a igreja buscar, meu Deus. Mas o Senhor pode muito bem quebrantar aquele coração, pois a tua palavra diz que a tua palavra é como, meu Deus, um martelo que desmiunça a pedra, a rocha. Ainda que o coração do marido esteja endurecido, ainda que o coração da esposa esteja endurecido, ainda que o coração do filho, da filha, do pai, da mãe esteja endurecido como pedra, meu Deus, que o Senhor quebre este coração de pedra, e no lugar deste coração de pedra dá um coração de carne, sensível à palavra do Senhor, Pai. Porque o Senhor deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, tenham conhecimento de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a nossa parte, Pai, mas nós não obrigamos e nem podemos forçar ninguém, Senhor, a reconhecer Jesus como Salvador. Mas como nós um dia estávamos perdidos e longe da tua presença, com o coração duro, Senhor, um dia o Senhor nos encontrou, e um dia, Senhor, a tua palavra como uma flecha no nosso coração, Pai. A tua palavra entrou de tal maneira que nós não podemos resistir. E nós estamos hoje aqui te louvando, nós estamos hoje aqui te glorificando. Por que isso não pode acontecer, meu Deus, com aquele homem, com aquela mulher, Senhor, que ainda não te serve? Ouça o nosso clamor, ouça essa mãe que clama, ouça este pai que clama, ouça esse filho, essa filha,
Pois, Senhor, que seria de nós sem o Senhor? E o que seria de nós, Pai, se o Senhor não tivesse nos salvado? Pois hoje nós temos a alegria completa. A alegria do Senhor se manifesta em nós, porque conhecemos o Santo de Deus, o Senhor Jesus. Nós desejamos isso para a nossa família, Pai. Que aqueles que ainda não te conhecem, te conheçam a Ti só como Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Que a nossa família se renda aos pés do Senhor Jesus, para que a Tua palavra se cumpra, meu Deus, para que um dia nós venhamos confessar diante do Senhor e honrar o Senhor, glorificar o Senhor como Josué. Ele um dia fez, reunindo a sua casa e falando para a nação de Israel: não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que um dia, meu Deus, essa pessoa tenha este grande privilégio, o grande privilégio de ver o filho, de ver a filha, de ver o pai, de ver a mãe, de ver o marido, de ver a esposa na tua casa, Senhor, na tua presença. Eu entrego a família do teu servo e da tua serva nas tuas mãos, Pai. E eu te peço, se porventura há doentes, enfermos, cura, restaura da saúde. Mas se porventura tem alguém que ainda não é salvo, não é salva, não é liberto, não é liberta, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, diga amém, Jesus. Quem recebe dele esta palavra, nesta oração, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Não desanime e nem desfaleça a tua fé, porque se você perseverar, você vai ver o resultado dela. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Pega a palavra de Deus, por favor. E abra comigo no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 24. Segunda Samuel, capítulo 24, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Melhor, versículo 25. Posso ler? E edificou a mim Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Diga glória a Deus. Eu vou ler de novo. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Quem crê que essa é a palavra de Deus? Havia luto e um sentimento de medo, de pavor, de tristeza e grande angústia em Israel. O povo estava de luto. Cerca de 70 mil famílias estavam chorando a morte dos seus entes queridos. Cerca de 70 mil famílias estão agora em grande angústia e sofrimento, sentindo a perda dos seus familiares. E por que, pastor, que esses familiares morreram? Por que eles morreram? E por que essa nação está sofrendo esse tamanho dano? Por causa da irresponsabilidade de alguém que sabia o que era certo, mas resolveu fazer o que era errado. Alguém que sabia o que deveria ser feito de correto, mas decidiu andar pelo caminho errado. E por causa disso atraiu a ira e também o castigo de Deus sobre toda a nação de Israel. Mas este homem que cometeu tal ato, apesar de ter cometido tal pecado, diz a palavra que ele vai se arrepender.
E quando ele se arrepende, ele oferece a Deus um grande sacrifício, um holocausto, e diz a palavra que quando o Senhor recebe aquele holocausto e aquele sacrifício, assim o Senhor retirou o castigo de sobre o povo. Eu quero dizer para você que tudo isso aqui já apontava para um futuro. Isso aqui aconteceu no Antigo Testamento, mas aconteceria tempos depois algo parecido. Por causa da irresponsabilidade de alguém que sabia o que era certo e não fez o que era certo, que sabia o que era bom e não fez o que era bom, por causa da irresponsabilidade dele, toda a humanidade estava sujeito à morte. Toda a humanidade estava agora debaixo do castigo de Deus, porque todos pecaram, diz a palavra, por consequência do pecado de Adão. Mas um dia o Senhor enviou o seu Filho amado a este mundo, e quando o sacrifício do seu próprio Filho foi feito, e aquele sangue carmesim foi jorrado, diz a palavra que Deus se aplacou para com a terra e fez cessar o castigo de sobre o povo. Quem crê que essa é a palavra de Deus? Por isso hoje você e eu temos paz com Deus. Tudo isso pelo sacrifício que fez cessar o castigo de sobre nós. Quem crê que Deus vai falar através dessa palavra? Eu vou ler novamente, eu quero que você repita em bom som em alta voz após mim. Eu leio e você repete bem alto e bem forte. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Por favor, desocupe as suas mãos para aplaudir a palavra do Senhor. Aplauda Ele que é digno de toda honra, a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos aplaudir ao nosso Deus que é digno de louvor. E enquanto você aplaude, para ficar melhor, abra a tua boca e diga glória a Deus. Oh, glória! Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, olha, Senhor, o teu povo te aplaudindo e te glorificando nesta noite. Abre, Senhor, os céus para receber esse louvor, e sobre cada vida que te aplaude, te glorifica, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Fale conosco através da tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça. Remove toda barreira, tira todo impedimento, lança fora tudo que atrapalha, e envia, Senhor, a tua palavra com poder e revelação, e que essa tua poderosa palavra do reino, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sente-se aí, por favor. Preste muita atenção, porque nós vamos falar um pouco da história de Davi. Esse homem que fez tal sacrifício foi Davi. E para nós entendermos e compreendermos a razão e o motivo pelo qual Davi vai oferecer a Deus este sacrifício e este holocausto, para entendermos também a razão e o motivo que levou Deus a ficar irado, porque Deus estava irado. E por que Deus, Ele traz sobre Israel aquele tamanho mal? Por que Deus estava irado ao ponto de castigar a nação, fazendo com que 70.000 vidas fossem ceifadas? É muita gente, não é? 70.000 almas morreram por consequência dos pecados de Davi. Mas para nós entendermos o que Davi fez de tão grave para atrair a ira de Deus, precisamos compreender e entender e conhecer um pouco da história de Davi. Você sabe que Davi, ele é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, mas a história dele é uma das mais inspiradoras. Quem gosta das histórias de Davi aqui? A história dele nós podemos classificar como a verdadeira história e a jornada de um herói. Sabe a jornada de um herói que você vê em filmes e quadrinhos?
o pobre que se torna rico. Davi era mais ou menos assim a história dele. O menor da casa do seu pai, de uma família de 8 filhos homens. Davi era o 8º filho. Em uma época em que as famílias eram patriarcais, quer dizer, o primogênito tinha a maior parte da herança e ainda governava sobre os seus irmãos. Davi era o 8º, o último. Quem era Davi? Diz a palavra: desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, ignorado por eles. Há quem diga, ninguém pode confirmar, porque não está na Bíblia, que o pai de Davi o rejeitava porque Davi não era filho dele. Alguém já ouviu essa história? Mas é só uma história, ninguém pode confirmar. Acredita-se que ele era bastardo, mas ninguém pode confirmar isso. Fato é que nem o pai nem os irmãos gostavam muito de Davi. E por que nós podemos analisar a história e perceber que isso é verdade? Porque quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé, diz a palavra que ele foi para ungir um dos filhos de Jessé a rei. O Davi foi convidado a estar à mesa? Não. Se ele amasse de fato o filho, ele deveria ter convidado, pelo menos, já que não acreditava que ele ia ser rei, pelo menos para participar do banquete, sim ou não? Mas ele não convidou. Davi era rejeitado, o menor rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo pai, mas Deus não rejeitou Davi. Deus se lembrou de Davi, e a palavra de Deus diz que Deus, ele aceitou Davi e escolheu Davi antes mesmo de Davi vir a existir. Antes mesmo de Davi nascer, Deus já havia escolhido. Eu posso mostrar para você. Abra comigo, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel. Quando Deus rejeita o rei Saul para que não fosse rei sobre Israel, Deus logo que rejeita Saul, ele manda o profeta Samuel dizer que já tinha outro para colocar no lugar dele. 1 Samuel capítulo 13, versículo também de número 13. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, loucamente, sem entendimento, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Samuel está aqui diante de Saul dizendo: Deus te rejeitou. Hoje é o dia que Deus ia confirmar o teu reinado sobre Israel para sempre, depois de você o seu filho, depois do seu filho o seu neto, e assim por diante ia governar. Mas diz a palavra que Deus o rejeitou, e olha o que Samuel diz no versículo 14: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Todos nós sabemos que o homem que Deus havia buscado segundo o seu coração era Davi, porque há muitos textos na palavra de Deus nos mostrando isso. O único homem que Deus considera segundo o seu coração, que nós encontramos referência, é Davi. Lá no Salmo 89, versículo 20, o Senhor fala lá que achou Davi e com seu santo óleo ungiu. O apóstolo Paulo disse que quando Deus tirou o Saul, destituiu Saul do trono, então ele coloca Davi no trono, porque Davi era o homem segundo o seu coração. Então Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus e foi escolhido quando Saul foi rejeitado. Mas olha que interessante, quando Samuel disse para Saul que Deus já tinha buscado um homem segundo o seu coração, Davi nem era nascido. Sabe quantos anos vai passar para Davi nascer depois disso aqui? 8 anos depois. 8 anos depois é que Davi vai nascer. E sabe quando vai cumprir-se essa promessa de Davi reinar sobre Israel? Quando Davi completa 30 anos de idade. Só que Davi,
Ele sabia muito bem que Deus estava com ele em tudo o que ele fazia, porque a confiança dele estava em Deus. E diz a palavra que antes mesmo de se tornar rei sobre Israel e de se assentar sobre aquele trono, muita coisa ele passou, não passou? Mas Deus lhe dava vitória em tudo. Davi foi levantado pelo seu pai, porque foi a única coisa que lhe sobrou, para ser cuidador, pastor de ovelhas, e não era das melhores ovelhas, era das ovelhas malhadas do seu pai, as rejeitadas. Davi era rei, era pastor de ovelhas. E diz a palavra que Davi, para proteger, guardar aquelas poucas ovelhas do seu pai malhada, ele enfrentou ursos e leão. E é interessante que Davi diz que não apenas enxotou o urso e o leão, mas ele disse que o Senhor o deu vitória, o Senhor o ajudou a matar o urso e o leão. E o caso mais famoso da vitória de Davi que nós conhecemos, qual é? A vitória de Davi contra o gigante Golias. Por quê? Porque o gigante que o desafiou disse: tu vens a mim com pedra, com paus, ou melhor, o gigante está desafiando e dizendo: por acaso eu sou um cão, um cachorro, para você vir com pau, com pedra? Aí Davi disse para ele: olha, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi então vence o urso, o leão. Davi vence então o gigante Golias, sabe por quê? Porque Deus era com ele, e ele se tornou então colecionador de vitória. Tudo que Davi fazia, Deus estava com ele. Inclusive quando ele ia para uma guerra, fosse com um grande exército ou com um exército minúsculo, ele voltava vitorioso. Por quê? Porque ele tinha um Deus que lhe era favorável no céu, e por onde ele ia, ele voltava vitorioso. O que é ser um colecionador de vitória? Você tem e serve ao Senhor, então você será. Davi se tornou um colecionador de vitória. Davi nunca se preocupou se o exército dele era grande. Davi nunca se preocupou se tinha armas ou não. Aonde Davi ia, diz a palavra que o Senhor o conduzia com prudência. Ele diz assim: olha, o Senhor é quem adestra as minhas mãos, os meus pés para a guerra. É Deus que me conduz. E por onde ele ia, Deus o fazia vitorioso. Davi colecionou grandes vitórias. Ele teve uma assunção muito grande e se tornou vitorioso. Só que, como sempre digo, nem tudo são flores. Aquele homem que saiu lá de baixo e se tornou rei de Israel também cometeu pecados, e pecados gravíssimos. E a palavra de Deus nunca fez questão de esconder o pecado de Davi. Na verdade, Deus fez questão de mostrar para nos dar o exemplo. E nós conhecemos pelo menos 2 pecados que Davi cometeu, sim ou não? Está na Bíblia, está registrado. Primeiro, Davi cometeu um adultério. Ele estava lá no seu palácio, e lá na esplanada, no terraço do seu palácio. Ele olha e vê uma mulher tomando banho, diz a palavra. Ele se interessa por ela e manda buscá-la. E diz a palavra que ela vem, e mesmo Davi sabendo que a mulher era casada, Davi se deitou com ela. E depois que Davi se deitou com ela, pouco tempo depois, ele recebe uma notícia enviada por ela. E ela envia a notícia dizendo para Davi que estava grávida. Aí, quando Davi recebe a notícia, ele vai cometer o segundo pecado terrível e grave. O que é que Davi vai fazer? Vai mandar assassinar o marido da mulher. Porque ele quer resolver as coisas com a própria mão. Ele quer dar um jeito de esconder o seu pecado para não deixar escapar. Mas diz a palavra que ele esconde até das pessoas, mas não escondeu de quem? Não escondeu de Deus. E o Senhor enviou então o profeta Natã para repreender Davi. O profeta veio e conta aquela história que todo mundo conhece da ovelhinha, a única ovelhinha do homem pobre. E o homem rico tomou essa única ovelhinha para dar para o viajante que estava hospedado na sua casa. E diz a palavra que o profeta então disse para Davi que aquele homem rico, que foi tão malvadão, com um homem pobre que só tinha uma ovelhinha, era quem? Era Davi. Só que Deus ia perdoar e perdoou o pecado de Davi, mas não isentou Davi das
responsabilidades e do castigo que ia vir sobre ele. O perdão ele alcançou, mas o castigo continuou. O profeta disse assim: Davi, porque você cometeu tal ato, a espada nunca vai se apartar da tua casa. E não foi isso que aconteceu? A palavra de Deus diz que Davi vai ter filhos e filhas. E esses filhos de Davi, infelizmente, diz a palavra que um deles, o Aminon, ele vai estuprar a sua meia-irmã Tamar. Ele estupra a sua meia-irmã. E depois ele despreza ela e manda ela embora da sua casa, fecha a porta. Ela sai desesperada pelas ruas, gritando, e diz a palavra que o seu irmão legítimo, que era o Absalão, filho de Davi, quando vê a sua irmã naquela situação, diz a palavra que ele fala para ela ficar calada. E ele vê que o pai dele, quem era o pai dele? Davi, foi omisso, não resolveu aquela situação. Aí o que o Absalão vai fazer? Ele vai resolver também com as próprias mãos. Ele vai assassinar o seu próprio irmão, o Aminon. Ele vai matá-lo à espada. Então foi só desgraça e destruição na casa de Davi por causa do seu pecado. Esse mesmo Absalão, diz a palavra, que foge. Depois de um tempo ele volta. Só que quando ele volta, ele prepara o seu exército para usurpar a posição e o trono do seu pai. E olha que ele consegue fazer com que Davi fugisse para o deserto, e ele assume o trono. Quando ele está no trono, olha que terrível vai acontecer. A palavra diz que ele manda armar uma tenda lá, como eu posso dizer, na esplanada do palácio, bem ali na frente de todo o povo. Ele mandou armar uma tenda lá, e ele manda convocar e trazer todas as mulheres de Davi, as concubinas de Davi, e ele vai acusar de todas elas diante de todo o povo de Israel, para se cumprir aquilo que o profeta Natan disse a Davi: aquilo que você fez em oculto, farão a luz do dia diante de todo o povo. Então foi só desgraça na vida de Davi depois do seu pecado. Por isso que eu falei aqui e costumo dizer: olha, o pecado às vezes não traz consequência só para quem pecou, mas a consequência se estende para toda a família dela. E eu costumo dar um exemplo: o marido que trai, às vezes tem filho, família. É só o marido ou a mulher traída que sofre as consequências, gente? Não, o filho, a filha também vai ser criado distante do pai ou distante da mãe, em um lar desestruturado. E de que forma essa criança vai crescer? Porque o certo é o pai e a mãe criar o filho. Ainda que algumas a criem sozinho, mas não é bom. O correto é pai e mãe criar. Por causa da consequência ou do pecado de Davi, graves consequências foram geradas na vida dele. Só que Davi, depois que viu tudo isso acontecer, diz a palavra de Deus, quando seu filho retorna e toma conta do trono do reino, Davi foge. O filho de Davi também vai morrer. O Absalão vai ser morto pelo exército de Davi. E aí diz a palavra que Davi volta para Israel. E tem muita gente alegre, feliz, e dizendo: olha, o rei voltou. Mas só quem estava triste? Davi. Pastor, por que Davi estava triste se o reino e o trono lhe foi restituído? Porque Davi tinha perdido o seu filho, ainda que o seu filho tivesse usurpado o seu lugar, tomado a sua posição e perseguido ele até para matar. Davi sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era consequência do seu pecado. É por isso que ele não se alegra com a morte do seu filho, e Davi vai ver 3 dos seus filhos morrerem enquanto ele ainda estava vivo. O filho que ele gerou com Batseba, o Aminon, e também o Absalão. Só que agora, onde nós abrimos a mensagem lá, Davi vai cometer um pecado terrível. E esse pecado que Davi vai cometer, ele é pouco falado, e talvez até desconhecido de muitos. Nós conhecemos o pecado do adultério e conhecemos o pecado do assassinato. Mas o que Davi vai fazer aqui vai ser tão grave quanto os pecados anteriores. E eu posso dizer para você que talvez a consequência dos atos sejam
ainda maiores do que as consequências anteriores. Pastor, o que Davi fez de tão grave para que Deus se aborrecesse e se irasse para com ele e para com todo o povo? Davi vai deixar um sentimento ruim entrar no seu coração, um sentimento que Deus não quer que ninguém tenha. Sabe por quê que Deus não quer que esse sentimento ele surja no coração de alguém? Porque toda pessoa que tem tal sentimento faz Deus lembrar de quem? De Satanás. Pastor, que sentimento é esse? Vaidade e orgulho. Toda pessoa orgulhosa e vaidosa faz Deus lembrar de quem, gente? Do diabo, porque ele era vaidoso, estava no céu, diz a palavra, com Deus. Ele era o querubim ungido, mas deixou a iniquidade, a vaidade entrar no coração dele. E Davi vai deixar a vaidade entrar no seu coração. E quando a vaidade entra no coração de Davi, diz a palavra que ele é tentado a fazer um censo em Israel. Censo é contar o povo. Aí você pergunta, pastor, mas aonde isso é pecado, fazer um censo? Fazer censo é absolutamente normal. Toda nação tem censo. Por exemplo, falei aqui de manhã, não sei se você pesquisou, dá para pesquisar agora, Carlos? Quantos milhões de habitantes nós temos em São Paulo? Alguém sabe? Levanta a mão. Em todo o território de São Paulo. Esse número está sempre oscilando. Não sei, 19 milhões, é isso? Está sempre atualizando. Por quê? Porque fazer censo é absolutamente normal. Para saber a quantidade de pessoas que tem uma cidade, em um estado, é necessário o que, gente? Um censo. Para saber quantas pessoas tem, vamos dizer, no país, é necessário um censo. Alguém aqui já recebeu um agente do IBGE em casa? Levanta a mão, olha aí. Eles chegam lá e começam a fazer um monte de pergunta, não é? Aí pergunta quantas pessoas moram na sua casa, os móveis, quantas geladeiras você tem, não é essas perguntas que eles fazem? Quantas TV você tem? Quantas máquinas de lavar você tem? Pastor, por que eles fazem tanta pergunta? É porque eles querem saber qual é o índice de desenvolvimento. Quer saber se a população está crescendo, enriquecendo ou empobrecendo. Então, fazer censo é normal. Descobriu aí, Carlos? 44 milhões. É muita gente. É ou não é? Em todo o território de São Paulo? É? Do estado de São Paulo. Então, fazer censo é normal. Quem concorda? Para você saber a quantidade de pessoas e saber também o índice de desenvolvimento. Agora, a pergunta é, por que Deus ficou furioso com Davi, se ele fez o censo? Vamos entender, por favor? Abra comigo lá, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. 2 Samuel 24. Versículo 1 diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Deus está virado com o povo por algum motivo, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. E disse, pois, Davi a Joabe, chefe do exército, qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Davi quer ter números. Davi quer saber quantas pessoas ele governa. Esse é um sentimento de orgulho, vaidade. Por quê, pastor? Porque Davi começa a pensar: eu habito num palácio, eu sou rei, tenho um trono, mas quem era eu lá no passado? Eu era um pastorzinho de ovelha que vivia atrás das ovelhas malhadas do meu pai. Só que olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu tenho, olha só a riqueza que eu adquiri, olha só o poder que eu tenho. Mas para se sentir ainda mais poderoso, ele quer saber a quantidade de pessoas que estão debaixo da sua ordenança, das suas ordens. E hoje em dia não é diferente.
as pessoas estão aí desesperadas por seguidores, sim ou não? Aquele que mais tem quer mais e mais, é ou não é? Pessoas que têm milhões e milhões e quer mais milhões e milhões. E quanto mais milhões e milhões a pessoa tem, mais ela se sente poderosa. Aqueles que têm pouco estão fazendo de tudo, estão usando até meios ilícitos, terríveis. Para quê, gente? Para adquirir seguidores. Davi quer saber quantos seguidores ele tem. Ele está tão vaidoso, envaidecido, que ele diz: eu sou rico, próspero, mas eu quero saber mesmo quantas pessoas estão debaixo das minhas ordens. Só que você viu comigo aqui que, na verdade, a palavra diz assim no versículo 1: olha, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. Se você olhar bem o detalhe da palavra, você vai perguntar: por que Deus está irado? Se foi ele mesmo quem incitou Davi. Está aí na sua Bíblia? Ele incitou a Davi dizendo: vai, numera Israel e Judá. Na tua Bíblia está aí? Tá? Você pode achar que Deus é bipolar. Como é que ele manda e ele mesmo vai ficar irado com isso? Como é que Deus manda contar o povo e ele está irado porque Davi vai fazer um censo? Na verdade, não foi Deus quem incitou. Na verdade, quando nós vamos para o original dessa passagem, nós vamos entender que Deus permitiu, mas não tentou. Essa mesma passagem está aqui, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. E aqui mostra realmente quem estava por trás dessa tentação. Primeiras Crônicas 21, versículo 1. Então, Satanás, quem? Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos seus maiorais do povo: ide contar Israel desde Berseba até Dan, e traz-me a conta para que eu saiba o número deles. Quem é que estava por trás? Satanás. Deus permitiu, mas Satanás quem tentou. Deus permitiu, mas foi Satanás que colocou aquele sentimento no coração de Davi. Quem está entendendo? Um sentimento de vaidade. Davi quer saber dos números. Pastor, mas até agora o Senhor não me explicou por que Deus está irado, sendo que fazer censo é normal. E que tentação grande, hein? Será que o diabo não tinha uma tentação melhor para tentar Davi? Vai tentar Davi, fazendo Davi numerar o povo? Parece ser algo tão inocente, não parece? Até porque eu e você já vimos que fazer censo é comum, é normal. Mas não para com o povo de Israel. Sabe por quê? Porque havia uma palavra sobre este povo. E Deus falou para Abraão algo muito importante que Davi não prestou atenção. Olha o que Deus falou para Abraão. Abra por favor em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, quem crê que a palavra de Deus, diga glória a Deus. Gênesis 13, versículo 16, Deus está aqui reforçando, renovando a promessa que fez a Abraão. E antes mesmo de Abraão ter sequer um filho, olha o que Deus diz para ele, versículo 16: e farei a tua semente como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a tua semente. Quando Deus diz sim, alguém puder contar o pó da terra, Deus está dizendo impossível. Deus está trazendo uma impossibilidade. Mas Ele está dizendo: se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a tua descendência. Ou seja, Deus está dizendo: não é para ser contada. Certa vez Deus levou o Abraão até fora da sua tenda e fez ele olhar para os céus, e diz a palavra que Deus disse para ele: olha, conta as estrelas do céu, se a podes contar, assim será a tua descendência, como as estrelas dos céus e como o pó da terra. E se alguém puder contar a tua semente, o pó da terra e as estrelas do céu,
poderá contar a tua descendência. Só que Davi foi tentar, e por causa da vaidade, ele pecou. Por quê? Porque descumpriu a ordem de Deus. Por causa disso, Deus ficou furioso. Parecia algo inocente, mas não foi. O Joabe, que era chefe do exército de Davi, era amigo pessoal de Davi. Quando Davi não era nada, nem ninguém estava fugindo de Saul, ele teve encontro com Joabe. Diz a palavra que Joabe se tornou seu amigo pessoal. E amigo pessoal que é amigo, fala a verdade, ainda que doa, é ou não é? O amigo de Davi, o Joabe, vai dizer para ele: ô Davi, isso é uma loucura, que o Senhor acrescente 100 vezes mais esse povo. Davi, você nunca se preocupou em sair com muito ou com pouco para vencer exército grande ou pequeno. Todas as vezes que você saía, fosse com um grande exército ou com um exército pequeno, você voltava vitorioso, porque Deus te dava vitória. Por que você vai fazer isso agora? Ele vai aconselhar Davi, mas diz a palavra que a palavra do rei prevaleceu sobre a palavra de Joabe, porque Joabe era servo e Davi era rei. Então o Davi ordenou, Joabe tem que obedecer. Ele obedece, diz a palavra que ele passa cerca de 9 meses e 20 dias contando o povo. Muito tempo, né? 9 meses e 20 dias. E ele traz os números para Davi. Olha só o que Joabe vai entregar para Davi, por favor. 2 Samuel 24, versículo 9. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Ele traz lá para Davi, escrito o número, a soma do povo. E havia em Israel 800 mil homens de guerra, que arrancava a espada. E os homens de Judá eram 500 mil homens. Ele diz: Davi, você queria os números? Então está aqui, ó. Davi recebe nas mãos ali o número, e ele viu que era muito. Ele poderia ter ficado muito feliz, senhor. Poderia lhe dar pulos de alegria e dizer: agora eu sei quantas pessoas me servem, agora eu me sinto poderoso, olha quantas pessoas estão debaixo da minha ordenança e da minha liderança. Mas foi o contrário. Ele está ali com os números na sua mão. O Joabe o entregou, espera a reação, mas diz a palavra que quando Davi ele tem os números contados na sua mão, ao invés do sentimento de alegria, ele vai sentir profunda tristeza, porque ele vai saber e vai reconhecer que ele fez uma grande besteira. Aí olha só a reação de Davi no versículo de número 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, ele está aqui orando: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ele entende agora o tamanho da besteira que ele faz, que ele fez. Ele entende que aquilo que ele fez foi um ato de pecado e que muito aborreceu o Senhor. Ele está desesperado aqui e ele diz: Senhor, eu pequei contra ti e agi como um louco. Deus vai perdoar o pecado de Davi, mas também não vai isentar da responsabilidade e do castigo que ele vai atrair sobre a nação. Tanto que no mesmo dia, olha só o que aconteceu, versículo 11: levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. As 3 coisas que Deus está oferecendo não tinha uma boa, uma média e uma ruim. Era uma ruim, uma mais ruim e uma pior. Mas ele está dizendo: eu te dou a escolha. Tem 3 escolhas, escolhe uma. E aí o profeta diz no versículo 13: veio pois Gade a Davi pelo saber e disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou
que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera, pois, agora e vês o que há de responder, para que eu hei de dar a resposta àquele que me enviou. O profeta Gad está dizendo para ele: responde, Davi, escolhe uma das 3. Davi pensa: 7 anos de fome é muito tempo. Vamos empobrecer, tudo que eu conquistei vai ir por água abaixo, vai virar ruim. 7 anos de fome leva as pessoas à miséria, sim ou não? Davi não escolhe, está fora de cogitação tal possibilidade. Aí ele pensa: 3 meses fugindo de inimigo? Eu não. Eu já passei quase a minha vida toda fugindo de inimigo. Eu não tinha descanso, ia para um lugar, estava os filisteus me procurando. Ia para outro, estava Saul me procurando. Não tinha paz, passei mais de 13 anos fugindo. Eu é que não vou continuar fugindo, ainda que seja por 3 meses. E se os meus inimigos me pegarem, com certeza eles vão acabar comigo, porque eles não terão misericórdia. Aí Davi faz a escolha, versículo de número 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias de Deus, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi está dizendo: é melhor cair nas mãos de Deus, porque Deus pelo menos vai agir de misericórdia. Pelo menos Deus vai ter misericórdia. Ainda que Deus ele venha trazer castigo sobre nós, é melhor cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Quem crê que Deus é misericordioso, então é melhor cair nas mãos dele, Davi está dizendo. Só que quando Davi faz a escolha, ele caiu mesmo nas mãos de Deus. Diz a palavra que Deus vai mandar a peste, um anjo sobre Israel. E olha só a destruição que vai ser gerada sobre o povo. Versículo 15. E enviou o Senhor a peste a Israel, pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Meu Deus, que destruição! Não foi 7.000, gente, foi 70.000 homens. Uma praga de mortandade. A saber, um anjo que estava com a espada matando todo aquele povo. O anjo começa na cidade de Judá e na redondeza de Jerusalém, só que na capital habitava Davi, a capital era Jerusalém. E quando o anjo diz a palavra, está ali em Jerusalém, no monte Moriá, na ilha de Araúna, para destruir Jerusalém, o Senhor vai o repreender. O versículo de número 16 diz assim: estendendo pois o anjo a sua mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente obrei. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Olha só, Davi, ele era mesmo um homem segundo o coração de Deus, que não terceirizava a sua responsabilidade. Ele olha para a destruição e diz a palavra que ele chama para si a responsabilidade, e ele diz: Senhor, o pecado foi cometido por quem? Foi cometido por mim, eu pequei. E se eu pequei, a responsabilidade é minha. E se eu pequei, ao invés do Senhor castigar todo esse povo que é inocente e não tem nada a ver, o castigo deve recair sobre mim. Tem muita gente, viu, que usa a história de Davi para falar de pecado e restauração, e é mesmo uma história maravilhosa para falar a respeito de perdão. Só que Davi era alguém que, quando pecava, chamava a responsabilidade, assumia o seu erro, não terceirizava. Mas está cheio de gente pecando como grande, pecando como homem, como mulher, como adulto, mas na hora de se arrepender, quer se arrepender igual a criança. Viu uma criança se arrepender? Ela não se arrepende confessando, ela se arrepende culpando os outros. Aí culpa o cachorro, culpa o ursinho de pelúcia. É ou não é? Tem gente
que peca e erra, mas na hora de se arrepender faz igual criança. Chega diante de Deus, ao invés de abrir o jogo e dizer a responsabilidade é minha, foi eu quem pequei, ela começa a terceirizar dizendo a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do diabo. Que diabo o quê? A culpa é nossa. Mas Davi, quando cometeu o pecado, ele chama para si a responsabilidade e diz: foi eu quem pequei. Então, se tiver que castigar alguém, não castigue esse povo, castigue a mim e a casa do meu pai, pois a responsabilidade é minha. Quando Davi faz tal coisa, diz a palavra que o Senhor no mesmo dia vai enviar o profeta para Davi para solucionar aquele problema. Versículo 18: e Gade veio naquele mesmo dia Davi e disse-lhe: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, onde é o monte Moriá, o mesmo monte que o Abraão sacrificou o Isaque, aquele cordeiro. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei, e o seu servo saiu, pois Araúna ao seu encontro, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: porque veio o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então o Davi está dizendo: eu vou oferecer sacrifício com um propósito, fazer o castigo cessar. Quando Araúna ouviu isso, olha só o que o Araúna responde para Davi, versículo de número 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que lhe parecer aos seus olhos. Eis aqui os bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. E tudo isto deu Araúna ao rei. Ele entregou para Davi. Ele disse: os bois, a lenha, o lugar, tudo eu dou para o Senhor. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: olha aqui, Davi vai falar para ele. Davi diz não. Ele rejeita a oferta de Araúna. Quem está entendendo? Ele diz: o Senhor veio para sacrificar. Ele diz: foi. Veio oferecer o que? Bois para Deus. Neste lugar, precisa de lenha, preciso de lenha, eu dou tudo para o Senhor. Os bois, a lenha, o lugar, não precisa pagar nada, ele deu tudo para ele. Mas diz a palavra que Davi rejeitou, e Davi disse não. Por quê? Ele responde: porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto, sacrifício que não me custe nada. Davi está dizendo: eu não posso oferecer para o meu Deus um holocausto que não tenha saído de mim, que não tenha saído do meu coração, que não me custe nada. Eu não posso oferecer para o Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada, que não me seja sacrifício. Assim Davi comprou a eira com os bois por 50 ciclos de prata. E quando Davi compra, ele edifica o altar, ele mata os bois, ele vai ofertar ao Senhor. Quando diz a palavra que o sacrifício foi feito, e quem morreu? Os bois. Tinha culpa? Não. Os animais eram inocentes, não tinha culpa nenhuma. Mas quando o sangue daqueles animais inocentes jorrou sobre o altar ali na eira de Araúna, olha o resultado, versículo 25: e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou para com a terra. Diga glória a Deus. E cessou aquele castigo de sobre Israel. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. O sacrifício que faz cessar o castigo. No momento que Deus vê aquele sangue sendo jorrado de animais inocentes, e o sacrifício foi feito, diz a palavra, que a ira de Deus se aplacou e o castigo cessou de sobre o povo. A praga da mortandade acabou por causa do sacrifício. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O Senhor contou a história de Davi, o sacrifício. Isso foi benefício para Davi e para o povo que estava morrendo. Mas eu quero dizer para você que isso tem tudo a ver conosco.
Porque nada na palavra de Deus está com ponta solta, tudo se encaixa. Isso aqui era o que ia acontecer tempos depois. Por que o povo está sofrendo, gente? Por causa da culpa e da irresponsabilidade de Davi, que sabia o que era certo e resolveu fazer o que era errado. Mas você sabia que todos nós estávamos debaixo da mesma condenação? Por culpa sua, não? Porque um dia alguém que sabia o que era certo, ouviu de Deus o que era certo. Quem está entendendo? Por causa da sua irresponsabilidade de fazer o que não era para ter feito, diz a palavra de Deus que ele atraiu a ira de Deus sobre toda a humanidade, e o castigo pairava sobre todos os homens, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, então todos deveriam morrer como o povo de Israel estava morrendo. Mas sabe por que não morremos? Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia o sacrifício foi feito lá no Calvário. O Senhor preparou aquele sacrifício, e quando o sangue de Jesus Cristo jorrou naquela cruz, diz a palavra que Deus aplacou a ira de sobre a terra, e o castigo que pairava sobre toda a humanidade cessou graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Somente o sacrifício vai cessar o castigo. E o que Paulo escreveu lá em Romanos 5 é interessante. Se você puder colocar aqui para mim, por favor, Carlos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Olha só o que a palavra de Deus fala. Romanos 5, 19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Continua. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas recebe aí. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos aplaudir em forte ao Senhor Jesus. Graças ao sacrifício do Senhor Jesus, hoje eu e você temos paz com Deus, porque o sacrifício dele fez a ira de Deus se aplacar sobre a terra, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa do sacrifício dele, hoje você não precisa morrer. Hoje você não precisa ir para o inferno. Basta que você aceite Jesus e receba como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, crendo no sacrifício que ele fez naquela cruz. Quem crê no sacrifício do Senhor Jesus? Já recebeu Jesus como seu Salvador? Pastor, já recebi. Mas eu quero perguntar aqui, quem aqui quer realmente que Deus ele venha fazer uma grande obra na sua vida? Quem quer? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Pode sair, por favor. Pastor, por quê? Porque você vai aprender com essa história de Davi que nós podemos errar. Sim ou não? Eu quero que todos saiam, por favor, pode vir aqui. Os obreiros vão ficar aí olhando as suas coisas. Davi pecou, não pecou? Cometeu atos terríveis. Pecados que trouxe para ele grandes consequências. Só que quando Davi se arrependia para valer. Ele não rasgava as vestes, porque era costume dos reis e dos homens rasgar as vestes, para simbolizar a sua grande angústia, sofrimento, e também simbolizar que estavam arrependidos. Mas Davi não rasgava as suas vestes. Davi rasgava o seu coração. E quando ele rasgava o seu coração, Deus que tudo vê e sabe quem é que está confessando verdadeiramente, quem é que está confessando, mas só da boca para fora. Deus olhava para o coração de Davi e Deus via um coração quebrantado. O próprio Davi diz a palavra de Deus, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Porque o sacrifício para Deus, na verdade, não é o holocausto de bois, de ovelhas. Sabe qual é o verdadeiro sacrifício para Deus? Um coração quebrantado que Deus não despreza. Um espírito contrito que Deus não desprezará.
Por favor, coloque assim a mão na altura do seu coração. Feche os seus olhos. E toda a igreja olha assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio que o sacrifício do Senhor Jesus fez com que a ira do Senhor se aplacasse, e se aplacando a tua ira, o castigo que pairava sobre mim foi cessado, graças ao sangue que foi derramado. E é por isso, Senhor, que aqui estou na tua casa para te louvar, para te exaltar, para glorificar o teu santo nome e para declarar que eu creio no sacrifício do Senhor Jesus. E eu quero, Senhor, que a graça do Senhor esteja e permaneça sobre a minha vida, porque eu era um condenado, eu estava longe do Senhor, mas graças ao Senhor Jesus e a sua misericórdia e o seu sacrifício, hoje eu tenho paz com Deus. E graças ao sacrifício, a ira do Senhor e o castigo que estava sobre mim foi cessado. E eu te peço, Senhor, continua me ajudando a perseverar na tua presença todos os dias da minha vida. Eu confesso que sou fraco, eu confesso que sou pecador, mas eu confesso também que creio que o sacrifício de Jesus e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E se o pecado, Senhor, tem abundado, eu peço ao Senhor que faça a tua graça abundar na minha vida no lugar do pecado, porque eu creio que Jesus Cristo é poderoso para me perdoar, para me purificar, para me santificar. Me ajuda, Senhor, a pecar menos. Me ajuda, Senhor, a parar de cometer os mesmos erros. A tua palavra me aconselha, eu aceito o conselho do Senhor. Pequeis, ireis, mas não pequeis. E eu não quero, Senhor, nem mirar, tampouco pecar. E eu creio que ainda que eu peque, o Senhor é poderoso para me perdoar, pois a tua palavra diz: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus, fale com Deus. Pai Santo, bendito e todo poderoso, meu Deus, ninguém está aqui por mérito próprio. Nenhum de nós estamos aqui porque somos bons. Nenhum de nós estamos aqui por causa das nossas obras, porque as nossas obras são como um trapo de imundícia. Todos nós estamos aqui unicamente pela graça do Senhor, unicamente pela tua misericórdia. O que nós merecíamos, Senhor, era mesmo o castigo. O que nós merecíamos, Senhor, era a mesma morte eterna. O que nós merecíamos, Senhor, era a condenação e o inferno. Mas a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos alcançou, e nós estamos aqui, Senhor, para rendermos graças a Ti, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E se o pecado tem reinado e tem abundado até hoje, Senhor, faça com que a tua graça se manifeste sobre a nossa vida, e não deixa, Senhor, de forma alguma, de maneira alguma, Senhor, essa pessoa se desviar dos teus caminhos. Meu Deus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas nós sabemos que é melhor cair nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E graças, meu Deus, a tua misericórdia, a tua graça, hoje nós temos paz com Deus, porque no dia que o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, e a ira do Senhor cessou de sobre a nossa vida, porque quando o Senhor recebeu o sangue que jorrou, aquele sangue precioso e carmesim, aquele sangue tão precioso que foi jorrado, sangue puro e carmesim do Senhor Jesus, a ira do Senhor se aplacou sobre toda a terra, e o castigo que pairava sobre todos nós, diz a tua palavra, que foi cessado. E hoje nós já não estamos longe do Senhor, hoje nós estamos perto. Hoje nós não somos inimigos, hoje somos amigos. Hoje, Senhor, nós podemos te chamar de Senhor e Pai, graças ao sacrifício do Senhor. O amor
coisa nós pedimos a Ti, Pai. Nos preserva na Tua presença todos os dias da nossa vida até a volta do Senhor Jesus. Não nos deixe desviar, Senhor, de forma e de força alguma, porque nós acreditamos, Pai, que o mesmo Cristo que um dia desceu, subiu. E novamente Ele vai descer para buscar o seu povo. E muito em breve, Senhor, nós temos certeza que esses céus vai se abrir como janelas e como cortina. E aquele que há de vir virá e não tardará. O Senhor, Pai querido, é um Deus vivo e um Deus de misericórdia. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajude a continuar na Tua presença todos os dias da nossa vida até a volta do Senhor Jesus. Continue aí, espírito de oração. A graça do Senhor nos alcançou e a misericórdia dele está sobre nós. Aleluias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Sua
amém? Quem crê que a graça dele é suficiente? Porque se você tem a graça de Deus, é mais que suficiente para te curar, para te sarar e, sobretudo, para te salvar, porque somos salvos pela graça de Deus. Amém? Volte para o seu lugar, aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. A graça dele é maravilhosa e veio por causa do sacrifício. Eu quero que você prepare a tua fidelidade, a tua oferta. Eu nem vou abrir no texto, já está ficando tarde. Pega aí a tua fidelidade. Você viu que Davi disse para o Araúna? Araúna está dizendo para ele: Davi, eu te dou tudo. Te dou os bois, te dou a lenha. Você quer me comprar esse lugar? Mas eu não vou vender, eu vou te dar. Mas ele disse para Araúna: eu não posso oferecer ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Quer dizer que Deus se agrada da oferta que lhe custa alguma coisa. Há uma diferença entre a oferta voluntária. Você pode fazer a oferta voluntária. Olha só que interessante, dois casos. Quando a Ana recebeu o Samuel, ela recebeu porque ela tinha feito um voto com Deus. Mas ela foi obrigada a dar o Samuel para Deus? Não. Mas ela disse para Deus: se o Senhor me der, eu te darei. Foi uma oferta voluntária. Foi uma oferta que ela ofereceu voluntariamente. Só que você conhece outro caso, o de Isaac. O Isaac foi uma oferta voluntária? Não. Foi uma oferta de sacrifício. Porque Deus pediu a Abraão dizendo: sacrifica o seu filho Isaque, me oferece em holocausto de sacrifício para mim. Você pode oferecer o voluntário ou o sacrifício, é da tua escolha. Mas Deus, Ele gosta da oferta de sacrifício, porque a oferta de sacrifício lhe custa alguma coisa. E Davi fez uma oferta de sacrifício com um propósito, não foi? E qual era o propósito? Lembra do que ele falou para o Araúna? Eu quero comprar este lugar de você, a fim de edificar nele um altar, para que o castigo cesse sobre Israel. Ou seja, ele direcionou a sua oferta, o seu sacrifício foi com propósito. Aprenda a fazer sacrifício e oferta com propósito. Coloque o propósito na sua oferta, porque Deus tem poder para abençoar. Amém? Quem crê? Então prepare aí, por favor, a tua fidelidade. Se você vai devolver o santo dízimo, saia do seu lugar, venha aqui na frente. O dízimo é a primícia, está primeiro na arca do Senhor. Vai fazer a tua oferta para usar a maquininha, faça usando ali, cartão de débito ou de crédito. Ou, se você preferir, você pode fazer uma operação bancária muito fácil, simples e rápido. Você pode usar aí o aplicativo do banco no seu celular. Peça esse empréstimo para o obreiro. Aqui atrás tem o QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Depois que você fizer a sua transação bancária, que você fizer aí a sua oferta, não esqueça de me enviar o comprovante para o meu WhatsApp, porque eu faço a impressão e apresento no altar, porque é o altar que santifica a oferta. Amém? Prepare, por favor, a tua fidelidade. Levante aos céus a tua oferta, feche os seus olhos. Se hoje está cenada para ofertar, coloque a mão na altura do seu coração. Deus sabe da tua fidelidade, Ele vai honrar a tua vida. Olha assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu te apresento agora a minha fidelidade. Consagra, Senhor, ao teu reino e me abençoe. Traga prosperidade, crescimento financeiro para a minha vida. Assim como eu te honro, honra-me, Senhor, pois a tua palavra garante que aqueles que te honram, o Senhor honrará. Pai querido, Deus amado, supra todas as minhas necessidades e venha prosperar a minha vida, em nome de Jesus. Fale com Deus. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, meu Deus, o teu povo que é fiel sabe que o Senhor honra e abençoa. Essa pessoa é fiel, meu Deus, e mantém a fidelidade por amor, por gratidão, por obediência. Eu quero que o Senhor contemple o coração dessa pessoa e perceba, meu Deus, que essa pessoa é fiel ao Senhor e ela tem fé.
E talvez pessoas aqui vão fazer essa oferta, meu Deus, com um propósito. Eu não sei qual é o propósito. Talvez é a dívida, talvez, meu Deus, essa pessoa está buscando uma melhora lá no seu trabalho, ela quer uma promoção. Talvez essa pessoa está pedindo uma porta de emprego, ou, meu Deus, qualquer outra coisa. O Senhor tem poder para fazer. Por isso eu te peço, abençoe e honra a vida do teu povo que é fiel. Faça essa pessoa crescer, multiplicar, prosperar, pois o Senhor ama a prosperidade do teu povo. Se o Senhor ama, Senhor, estabelece a tua bênção sobre a vida de todos, porque a tua palavra garante. Se nós ouvirmos a tua palavra, obedecermos ao Senhor, as bênçãos do Senhor correriam atrás de nós. Então, que estas bênçãos corram e ela nos alcance através da janela que o Senhor abriu no céu. Derrama bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Por favor, saia do seu lugar, venha até uma das áreas, deposite aqui no altar do Senhor, venha com alegria, porque o Senhor é quem dá com alegria fiel a Ele. Já vou, daqui a pouco. Pode trazer. Gente, eu já vou dar a bênção final, lembrando vocês que domingo é Santa Ceia do Senhor Jesus. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Quem é salvo aqui? Então não perde a Santa Ceia. Eu vou entregar para você, me ajudem por favor, obreiros, por favor. Entrega para cada pessoa esse impresso aqui, ó. Me ajuda ali, por favor, chefe. Entrega para cada pessoa esse impresso aqui. Eu sei que muitos já receberam. Esse impresso aqui é do Holocausto de Davi, que fala justamente dessa passagem que nós acabamos de ver. Por que Davi fez aquele holocausto? Por causa do castigo. Por que ele oferece a Deus? Para que o castigo fosse cessado. Quer dizer que ele fez uma oferta direcionada, um sacrifício com propósito. Você vai fazer um sacrifício para Deus com propósito. Atenção, o sacrifício vai ser com propósito. A oferta vai ser com propósito. Pastor, que propósito? Não sei, é você e Deus. Talvez você está desempregado, talvez você quer sim uma promoção no seu trabalho, talvez está endividado, endividada, quer crescimento da empresa. Faça um propósito com Deus e Deus vai te honrar. Amém? Recebeu aí? Levante aos céus, por favor, feche os seus olhos e olhe comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu quero que domingo que vem, na Santa Ceia do Senhor Jesus, eu tenha o que oferecer no teu altar, a minha fidelidade no santo dízimo e a minha oferta com sacrifício e com direcionamento, com propósito. Pai querido, eu tenho certeza, com toda a fé do meu coração, que assim que eu te ofertar e oferecer o meu sacrifício, o Senhor vai se agradar e o Senhor vai me responder, em nome de Jesus. Fale com Deus, Pai Santo, bendito e todo-poderoso. Meu Deus, o teu povo pegou este impresso como um ato de fé. Domingo que vem a Santa Ceia, Pai, e essa pessoa deseja se apresentar ao Senhor não com mãos vazias, mas essa pessoa deseja se apresentar aqui trazendo um presente, porque a oferta é presente, para entregar no teu altar como, meu Deus, forma de agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Eu oro para que o Senhor dê condições para esta pessoa, para que domingo que vem ela tenha, meu Deus, o que apresentar no altar do Senhor, inclusive uma oferta com sacrifício, uma oferta que ela vai fazer com propósito, Pai. Não sei qual é o propósito, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor vai se agradar da oferta e o Senhor vai abençoar a vida do teu povo. Honra o teu servo e a tua serva, Senhor, fazendo esta pessoa prosperar e venha prover em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Guarde, por favor, aí o seu impresso. Amém. Pode subir aqui. Vamos orar pelas crianças, gente. Estenda as mãos de vocês aqui. E aí, foi bom lá na escolinha? Aprendeu muita coisa? Se eu perguntar e você não souber, né? Eu vou perguntar. Você está bem? Qual o seu nome? Ana. Ana? Nome bonito.
bonita, hein, Ana? Você está bonita? Sim. Bonitinha. Vamos orar, gente? Estenda suas mãos para cá. Feche os olhos de vocês. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, aqui estão essas crianças no teu altar. E não tem lugar melhor, meu Deus, do que o teu altar. E essas crianças são promessas do Senhor, eu tenho certeza, Pai. Como eu sempre digo aqui, o Senhor não deixa para escolher depois que nasceu. O Senhor escolhe, então a pessoa nasce. O Senhor escolheu esses pequeninos, pequeninas que estão aqui, Senhor. E o Senhor escolheu com um propósito. O propósito é te servir, te honrar e te obedecer. E eu oro, meu Deus, por cada uma dessas crianças, pedindo que a tua bênção esteja sobre a vida delas. Abençoe a sua saúde, livra, meu Deus, de toda doença infantil, livra de toda paralisia, de toda enfermidade, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, faça essas crianças crescerem no amor, no temor, meu Deus, do Senhor, honrando o Senhor acima de tudo, respeitando e honrando o pai e a mãe como crianças obedientes, que sejam melhores em tudo, Pai, na escola, Senhor, e por onde elas forem, elas representem, meu Deus, o Senhor como crianças de Deus. Eu e a tua igreja abençoamos essas crianças, Pai, os sonhos delas, Senhor, que o Senhor venha cumprir, que o Senhor venha fazer dessas crianças grandes mulheres de Deus, Pai, e naquilo que elas escolherem como profissão, que elas sejam melhores, e que a profissão venha honrar o Senhor, e que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida de cada uma delas, para que elas cresçam, meu Deus, e que o Senhor venha se alegrar com elas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Eu e a tua igreja abençoamos a vida dessas crianças, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Tchau. Eu acho que tem alguém que vai dar a bênção final hoje aqui. Eu, Zilda? Não vai? Né? Você estava comendo lá? Sim? Sim. Você está vermelho? Filha, você sabe, vem que vem. A bicha vem. Ela vai dar a versão final, tá, gente? Glória a Deus. Tá bom? Ela vai dar a versão final. Ela que me desafiou, não foi nem eu que desafiei. Ela que me desafiou. Mas ela consegue sim. Tá bom? Quer ajudar ela, Rosildo? Tá bom. Vem aqui, filha, vem. Vem aqui também, Rosildo. Gente, lembrando que domingo que vem, Santa Ceia, é o dia que nós recolhemos o alimento também. Se você pode trazer alimento para a igreja, traga. Amém? E ó, sábado, é sábado agora? Não, né? No outro, né? Sábado, dia 17, às 4 horas da tarde, tá mesmo? 4 horas da tarde, nós vamos ter evangelismo na praça aqui da delegacia do CT. Alguém conhece? Vai ser evangelismo com os jovens lá, vai ser uma bênção. Nós vamos fazer um louvor lá abençoado, e Deus vai abençoar e atrair muitas almas naquele lugar, amém? Então, sábado, dia 17, às 16 horas, eu espero você. Faça assim com seus braços. Conselho a bênção da paz. Assim seja. A bênção do amor. Assim seja. A bênção da saúde. Assim seja. A bênção da prosperidade. Assim seja. Senhor, leve paz para nossos lares. Assim seja. Guarde nosso espírito amor. Assim seja. Não somente hoje, mas para todo sempre. Assim seja. Traga todas as suas bênçãos. Em forma de um abraço. Se a graça nos valorize. Você recebe meu abraço. O abraço do pastor. E todos os obreiros. Agora perto mais forte. Abraço do Senhor Jesus. Como que Senhor você adora. Deus faça vir nas suas mãos. Que a graça do seu único, suficiente, exclusivo e verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande amor de Deus Pai. Comunhão e consolação do Espírito Santo esteja, permaneça com todos.
gente. Deus abençoe.